entendemos, Senhor, que tudo que temos, tudo que somos, vem de Ti. Obrigado, Senhor, pela proteção que o Senhor tem nos dado, pela provisão que o Senhor nos tem dado. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Você que está dizimando nesta noite, você pode levantar-se do seu local e depositar o seu envelope de dízimo em um do nosso gasofilácio. Você que está ofertando, aguarde os nossos obreiros se aproximar e você passa para a sua direita ou a sua esquerda. Aleluia. Bem, meus irmãos, chegou o momento agora que a palavra de Deus vai ser pregada, né? Aquelas recomendações que são sempre feitas aqui, evitar passar aqui em frente, para não tirar a atenção do pregador e também dos aqueles que estão aí prestando atenção ao culto. Convidar aqui o pastor André Galvão para trazer a palavra do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glórias a Deus. Fazer uma pergunta de prova aqui. Com oração ou sem oração? Ele não é bobo, não é bobo, não é bobo. Brincadeira, tá, pastor? Meus irmãos, estenda suas mãos aqui, suas mãos em direção ao pastor André Galvão. É bem verdade que ele já fez a parte dele, já orou, já leu a palavra, já meditou, mas a gente, quando sobe aqui nesse lugar aqui, a gente... é uma responsabilidade grande e a gente entende o que significa esse momento. Pai, eis aqui o teu filho, Senhor, que para esse dia de hoje foi o que o Senhor separou no céu para Adevec Natal. Uma palavra oportuna, uma palavra que vá ao encontro dos nossos corações. Ela tem um propósito, Senhor, nesse dia de hoje. Usa o teu servo, Senhor. Usa o teu servo como o Senhor tem feito aqui neste lugar. Abre a porta da palavra e que nós possamos ser alimentados, ó Deus, através da tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor a todos. Concordo integralmente com o que o pastor Dori Edson disse aqui. Nós podemos até nos preparar, buscamos a Deus, mas ministrar a igreja é sempre uma responsabilidade muito grande, uma alegria também, porque a igreja é a menina dos olhos do Senhor e nós temos muita responsabilidade em falar ao povo de Deus, não é? E eu gostaria, amados, de agradecer ao Senhor Deus por mais esta oportunidade de estar aqui neste culto da palavra, que em algumas igrejas é conhecido como culto da doutrina, e é um culto mais voltado a uma ministração mais professoral, mas que também é pregação, e Deus fala conosco de uma forma linda e maravilhosa também.
Hoje é dia 28 de fevereiro de 2023. Nós não estamos no ano bissexto, por isso, hoje é o último dia do mês de fevereiro. Esse ano tem 365 dias e não 366, né? Se fosse 366, seria um ano bissexto. O nome bissexto vem justamente porque tem 26 no final, né? 366, bissexto, 26, mas não é o caso. Portanto, neste último dia de fevereiro de 2023, o Senhor colocou em meu coração esta palavra e eu vou propor aos amados que abra sua Bíblia na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, e no versículo 16, que é o último versículo do capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu ministrei uma palavra baseado neste texto da Escritura, quando aconteceu, por ocasião de uma live de aniversário do 2º ano da nossa fábrica EBD, e ali o Senhor colocou fortemente em meu coração esta palavra, e eu vou trazê-la hoje aqui, baseado também naquilo que o pastor Silas Malafaia nos trouxe recentemente, de que a repetição é pedagógica e que nós não devemos ministrar somente uma palavra uma vez na vida, mas que nós devemos repeti-la, e quando sentimos no coração uma direção, fazemos isso e edificaremos mais a igreja e seremos edificados também. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, só a parte A, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tenha cuidado com você mesmo, com a tua vida e com a doutrina. Se você quiser ser feliz, se você quiser ser uma pessoa equilibrada, se você quiser ser uma pessoa que ande e viva uma vida de equilíbrio e de bênçãos, você precisa aceitar a admoestação, a mensagem que está implícita neste texto tão pequenininho das Escrituras. Aqui nós temos um resumo muito bem feito. Tenha cuidado de você mesmo e tenha cuidado da doutrina. Porque muitas vezes esses dois aspectos se confundem. Eu gosto de Wiersbe, que ele vai dizer assim: tem cuidado de ti mesmo, ou seja, Deus em nós. Tem cuidado daquilo que Deus está realizando em você. E tem cuidado da doutrina, ou seja, tenha cuidado com aquilo que Deus está fazendo através de você. É você, é em você, é em mim e é através de você. Quando nós descuidamos de qualquer desses dois aspectos, a nossa vida começa a correr um risco terrível. Nós temos que ter muito cuidado, amados, com aquilo que nós fazemos por nós mesmos e naquilo que nós fazemos pela doutrina de Deus. Hoje, eu até darei uma ênfase um pouco maior na parte B, que é ter cuidado da doutrina. Hoje é culto da palavra, em algumas igrejas culto da doutrina, então falarei um pouquinho mais sobre isso, mas ambos estão muito ligados. A sua pessoa com a doutrina de Deus em você. Sempre foi muito importante falar de doutrina bíblica, mas eu acredito que nunca foi tão importante como nos dias de hoje. Nós precisamos estar muito atentos a estas questões, porque elas são alicerçantes da nossa fé, da nossa vida, porque nós vivemos dias difíceis. Certamente aqui ninguém vai discordar desta verdade ou desta afirmação. Nós vivemos dias difíceis. Certa vez eu ouvi o pastor Luciano Subirá dizer que, referindo-se aos dias de hoje como dias difíceis, certamente que ninguém vai pensar isso em termos de tecnologia, porque o mundo nunca foi tão tecnológico. Não vamos falar em termos de escassez alimentar, porque nunca se produziu tanta comida a ponto de o Brasil ser um país recordista em desperdício de alimentos. Que dificuldade é essa, então? Que dias difíceis são esses que vivemos? E aí eu gostei muito quando ele disse, isso diz respeito ao comportamento humano. E esse comportamento humano, pasme-se, não é só fora da igreja, é fora principalmente, mas também é dentro da igreja. Muitas vezes é uma palavra incômoda de trazer, mas é uma palavra necessária. E eu sei que o Senhor colocou em meu coração isso. Nós podemos afirmar que a igreja ela está debaixo de um ataque.
A igreja está debaixo de um ataque. Quando eu falo igreja, não é só este lugar abençoado, este templo e as pessoas que estão aqui. Quando eu falo igreja, eu me refiro a você quando está aqui dentro e quando sai daqui. Você quando está na sala da tua casa, você quando está no seio da comunhão da tua família, você quando está no teu trabalho, você quando está em qualquer instância, no seu lazer, em qualquer instância da vida, você está sob ataque, porque se você é igreja, então você está sob ataque. Vou fazer uma pergunta aqui: quantos aqui são igreja do Senhor? Levante assim a sua mão, se você é igreja mesmo. Amém, amém. Então saiba que você está sob ataque. A igreja sempre esteve sob ataque, mas nos dias difíceis que vivemos, esses ataques têm sido intensificados. E nós não podemos estar desatentos a isso, muito pelo contrário. E se você permanecer com a sua Bíblia aberta, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nós lemos o último versículo. Vamos fazer uma leitura reversa agora, vamos voltar para o primeiro versículo dela. 1 Timóteo 4, primeiro versículo. Nós vamos falar um pouquinho, nós vamos enxergar aqui nesse primeiro versículo, e nós vamos tentar, se o tempo nos permitir, nós vamos tentar fazer aqui uma exposição de todo este capítulo 4. Já no versículo 1 você vai ver dois aspectos. O primeiro dele é a sutileza deste ataque. Nós estamos sob ataque. A sutileza deste ataque. O que é sutileza? É a capacidade de alguém ser sutil. Ajudou não, pastor? Tá certo, então vou melhorar, né? Sutil é aquela coisa que não é declarada, é aquela coisa que é na maciota, na maciez, é aquela pessoa que é aquilo que chega muito devagarzinho pelas beiradas, pelas brechas. A sutileza do ataque. Olha só o que diz o versículo: mas o Espírito, e este Espírito aqui é o Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, ou seja, se desviarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Deixa eu falar aqui uma coisa para você, meu amado, e você fica bem atento. As trevas, elas trabalham muito inteligentemente. As trevas, elas trabalham lenta e gradualmente. Uma das piores doenças a se enfrentar é o câncer. E a pior das vantagens do câncer, nessa luta contra a nossa saúde, é porque o seu crescimento é lento e indolor. Na maior parte dos cânceres, quem trabalha com oncologia sabe, ele não dói. Ele só vai passar a incomodar quando ele está num estágio muito avançado. E é por isso, nessa sutileza, ele se instala e a pessoa não sabe. E a pessoa não sabe, a coisa vai crescendo. Assim também as trevas trabalham. Elas não vêm com uma carranca, elas não vêm com caretas, elas não vêm com palavras torpes, destrutivas, puxando briga com você, mexendo com seus brios. Elas vêm de uma forma suave, doce, sutil. Elas se aproximam de forma muito inteligente, né? Elas vão aos poucos transformando comportamentos anormais em coisas normais. Coisas que há 30, 40, 50 anos atrás seria esdrúxulo, seria assim chocante, seria horroroso alguém até fazer menção. Hoje, pasme-se, gerações de jovens têm sido acostumadas a lidar como normais com certas categorias de opções que absolutamente não são normais. Absolutamente não são normais. Então as trevas, elas vêm de uma forma sutil, né? Elas vêm transformando comportamentos anormais em normais. É assim que ela trabalha. Isso elas não têm pressa. Elas vão se instalando devagarzinho. Devagar, um pouquinho aqui, retrocede ali, um pouquinho aqui. É assim que o inimigo trabalha. O apóstolo Paulo vai dizer: nós não ignoramos os seus ardis. E é bom que a igreja esteja sempre muito bem atenta, porque esta é uma palavra para hoje. Coisas que estão começando a serem normais na nossa cabeça, e aqui eu falo, a começar de mim. Eu tenho que ter o tempo todo o meu capacete da salvação muito bem polido e trabalhado, porque eu mesmo posso ser vítima disso, e de repente achar que certas coisas, certos comportamentos, certas propostas não são assim tão ruins, e eu posso de repente começar a internalizar isso. E então essa é uma abordagem que precisa ser feita diariamente, porque quem está sob ataque não tem paz. Não tem paz, não tem pelo menos uma paz
e real, né? Porque a nossa paz é outra, a nossa paz é em Cristo. Nós podemos ter paz porque, mesmo em meio ao maior sofrimento, o cristão ele tem a verdadeira paz dada pelo Jeová Shalom, que é o Deus da paz. Mas ao mesmo tempo nós temos uma paz inquieta, porque é uma paz atenta, nunca é uma paz letárgica, indolente, dorminhoca. Porque quem dormir, antigamente se dizia, se dormir, se cochilar, isso, alguém já disse, se cochilar o cachimbo cai, né? Aqui ninguém fuma cachimbo, pelo menos eu acredito que não, né? Mas tem esse dizer, né? Que nós não podemos cochilar, temos que ter uma paz inquieta, uma paz atenta. Há até um ditado que diz assim: se vis pacem para bellum, se você quer paz, prepare-se para a guerra. E é esta postura que nós devemos sempre adotar, porque as coisas não são fáceis. Furtivamente, o erro ele foi esgueirando-se por brechas e por sombras. O inimigo não te enfrenta, meu amado, na cara lisa, sabe por quê? Não é porque ele é covarde, é porque ele quer ser eficaz. Ele até teria obstinação e ousadia, atrevimento, enxerimento mesmo de te enfrentar cara a cara. Ele fez isso com Cristo, porque não faria contigo? Mas é porque ele é inteligente. O alvo dele é alcançado de forma estratégica, né? Onde ele vai encontrando menor resistência, ele vai entrando. É como, por exemplo, uma laje. Você faz uma laje, você bate uma laje, cai uma chuva, e você sabe que se não tiver uma manta por cima, você tem um concreto bem durinho, mas a água ela vai infiltrar, ela vai penetrar. Por quê? Porque ela vai encontrar áreas de menor resistência e ela vai descer. E a água desce mesmo. Assim também é o inimigo. Quando ele vai encontrando uma área de menor resistência, por exemplo, se ele vem aqui à porta da ADVEC, e ele encontra uma igreja protegida pela palavra, que cuida de si mesmo, da doutrina, ele vai tentar, ele não vai deixar de tentar, mas ele vai ter muita dificuldade de entrar aqui em nome de Jesus. Ele encontra a tua mente, ele encontra o teu coração, ele vai ter que ter muita dificuldade. Agora, a má notícia é que ele não vai desistir, porque a Bíblia diz que ele é descarado, que ele é sem vergonha. Você bate a porta diversas vezes na cara dele e ainda assim ele continua insistindo, porque as trevas não têm outra razão de existir, senão uma tríplice jornada, que é roubar, matar e destruir. Então nós temos que estar bem blindados. Todos os dias nós somos assediados. A boa notícia é que todos os dias também a bondade de Deus, ela nos acompanha, não é? Todos os dias a bondade de Deus está conosco, mas todos os dias também existe um rugidor, um leão rugidor, que está buscando a quem possa tragar. Então, quando ele chega numa igreja como essa, que é bem servida de palavra, de boas ministrações, que tem uma liderança que se posiciona, que tem uma liderança que se estabelece, que tem como parâmetros a palavra de Deus, um dos pilares é a palavra de Deus, é claro e é óbvio que as forças das trevas vão ter uma dificuldade imensa de chegar aqui dentro, e de chegar aí dentro. Contudo, nós não podemos descuidar, nós temos que estar o tempo inteiro preparados, porque eles não dão mole, né? E aí o ensino tem que ser ministrado de forma contínua. Eu vou citar aqui um exemplo: os espantalhos que foram criados com a figura paterna. No início nós achamos engraçado. Existem desenhos internacionais que chegaram ao Brasil, no início nós achávamos engraçado. O Homer Simpson, quem não riu com o Homer Simpson? Não é? Ele era muito engraçado, era realmente. Muito bem feito, a coisa não é feita para ganhar pouco dinheiro, se faz para ganhar muito dinheiro. Mas com o tempo, fomos percebendo que estávamos sendo inoculados por um veneno. Alguém lembra do Dino da Silva Sauro? Todo mundo lembra. Quantos aqui não riram com o baby nos ombros dele com a panela, batendo, não é a mamãe, não é a mamãe, não é a mamãe? Todos nós ríamos. Todos nós, que eu digo, quem assistiu, né? Porque aqui já tem uma turma aqui que talvez não sabe nem do que se trata. Mas aquilo é uma inoculação de uma construção terrível, uma desconstrução terrível da figura paterna. Não é a mamãe. A mamãe aqui é quem tem sensatez. A mamãe aqui é quem tem aqui. A mamãe aqui é quem sabe das coisas, é quem me inspira. E não esta coisa aqui. Quem é esta coisa aqui? Não é a mamãe, não é a mamãe. E nós caímos na risada. Olha como o veneno ele é inoculado assim, devagarzinho.
Sem você perceber, sem eu perceber, de repente nós já fomos envolvidos. Hoje é o mundo das séries de TV. Quantos e quantos não acompanham séries de TV? Acompanhe se você acha que é interessante, mas acompanhe com muito cuidado, porque existe uma doutrinação explícita em cada uma destas séries, ou boa ou ruim. Nós temos muito material sendo produzido hoje de uma forma assim avassaladoramente doutrinária, e a igreja precisa ter cuidado, porque nos últimos dias, o Espírito diz: apostatarão alguns da fé porque deram ouvidos a espíritos enganadores. E o enganador, ele não vem com verdade. Você está falando com o enganador, você não sabe nem que ele é enganador, porque ele é enganador. O enganador te engana. Ele vende para você algo que ele não é aquilo que você pensa que está comprando. E é isso que acontece, né? Outra coisa, a natureza do ataque. É um ataque eminentemente espiritual. Ele diz aqui expressamente, inclusive o Wisby vai dizer que das epístolas pastorais de Paulo é a única vez que ele faz menção a demônios, é aqui. Daí você vê a importância desse assunto, né? O assunto é espiritual. Nós somos igreja, minha gente. Nós podemos argumentar de forma filosófica? Podemos. Nós podemos argumentar de forma sociológica? Podemos. E adentrarmos aí em vários campos, mas a igreja trabalha principalmente e primordialmente na seara espiritual, e aqui a coisa está muito clara. Nós não estamos trabalhando aqui contra carne e sangue, nem contra cérebros, nem contra discursos tão somente. Nós estamos trabalhando aqui contra potestades e principados espirituais da maldade nos lugares celestiais. E eles têm tentado roubar a tua mente, roubar o teu coração. A sequência é sempre essa: primeiro ganha-se a atenção, depois chega-se ao coração. É sempre assim. Por isso que você tem que estar sempre atento. O versículo 2 vai dizer: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Esse é o versículo 2, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Hipocrisia, mentiras e consciência cauterizada. É assim que eles trabalham. O que é uma coisa cauterizada? É uma coisa queimada. Experimenta você sofrer uma ferida, por exemplo, então você queimar a pele. Queimar a pele vai se formar depois uma casquinha. Se você pegar uma agulha e espetar naquele local, você não vai sentir dor. Por quê? Porque tem ali uma crosta, né? E ela vai dessensibilizar. Ela vai tirar a sensibilidade. Você vai ficar insensível naquela área. O que nós vemos hoje, certos absurdos. Hoje o pastor Carlos Guedes estava me contando aqui uma situação ocorrida num país que não é o nosso, de algo assim que só se faz isso quem tem a consciência totalmente cauterizada. Problemas sérios como pedofilia, que eu dizia há 15 anos, olha, tomemos muito cuidado, porque eu não vou dar 15 anos. E este monstro chamado pedofilia vai começar a se aproximar das nossas casas, das nossas vidas, e nós vamos ter que reagir contra isso. Eu dizia isso há 15 anos e dizia: tomemos cuidado, tomemos muito cuidado. Mas eu tinha uma esperança de que eu estivesse exagerando. Hoje eu sei que eu não estava. E hoje eu sei que nós temos que tomar muito cuidado, porque os dias são maus. E o inimigo, ele não vem para brincadeira. Ele está batendo na porta, ele está chutando a nossa porta assim de uma forma muito violenta. Mas a boa notícia é que dentro de nós existe o Espírito Santo do Senhor, que nos dá toda a cobertura espiritual para vencermos, para resistirmos a estes ataques. Mas uma das armas de Deus chama-se a eliminação da ignorância. Nós temos que estar atentos. Desperta, ou tu que dormes. Está com sono? Então desperte. Desperte mesmo. Durma o sono físico na hora que você tem que dormir, mas na hora de você estar acordado, esteja acordado. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, diz a palavra do Senhor. Precisamos estar atentos, meus queridos, muito atentos ao que está acontecendo, mas muito atentos mesmo. Eles mentem sobre tudo. Eles mentem sobre a credibilidade da Bíblia. Vou falar para você que a Bíblia não é um livro digno de crédito, porque eles são estratégicos. Eles mentem sobre a literalidade da Bíblia, sobre a inerrância da Bíblia, mentem sobre a inspiração divina da Bíblia, mentem sobre o nosso Cristo, mentem sobre a pessoa de Cristo, mentem sobre a divindade de Cristo, mentem sobre a salvação em Cristo e continuam mentindo e não param de mentir, dando eco aqui ao que aquele nazista sem futuro Goebbels disse nos anos 40, que uma mentira, se for repetida 1000 vezes, ela tornar-se a verdade. É só ter paciência que você consegue.
E o pior é que é verdade, nós estamos tendo a comprovação crassa de que nunca foi tão fácil compreender como o ser humano é plastificável, é moldável, ele se molda perante aquilo que alguém informa ele. Só que conosco não será assim, com a igreja do Senhor não será assim, porque nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, esta poderosa arma que o Senhor nos deu do discernimento, da inteligência espiritual. Enquanto o mundo quer prover uma cultura de anti-intelectualismo, a igreja está propondo uma cultura de intelectualismo espiritual também. Nós não somos bobos, nós não somos fracos, nós podemos nos tornar, se nós não abrirmos os olhos, mas você está numa igreja que valoriza estas coisas. Não é aqui querendo fazer aqui um lobby da ADVEC, não é isso, mas nós temos que falar a verdade. Nós temos aqui uma igreja que se preocupa com isso. É ou não é? É ou não é verdade? É verdade. Olha o esforço aqui do nosso pastor presidente, o esforço dos nossos pastores diuturnamente, para plantar na igreja consciência, entendimento, discernimento espiritual das coisas. Mas isso cabe a nós, porque alguém pode gritar nos meus ouvidos. Se eu tiver com tapa-ouvidos, eu não vou escutar nada. Sou eu quem tenho que tirar esse tapa-ouvidos e escutar aquilo que Deus está falando. E esta igreja aqui é uma igreja que se preocupa com isso. Mas não esqueçamos, amados, Deus nos deu um poderoso livre-arbítrio. E é Ele que vai fazer a diferença no final. Porque o pastor pode morrer aqui de falar. Se o teu livre-arbítrio estiver deformado e você insistir no erro, infelizmente vai ter pouco efeito. Mas se você não fizer ouvido de mercador e abrir bem os seus ouvidos espirituais, você vai escutar aquilo que está escrito em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e faço morada, e ceio com ele e faço morada. Ninguém pensa que esse versículo só vale, ele vale principalmente para quando a pessoa está aceitando a Cristo. É a principal aplicação esta, mas não é a única aplicação. É diuturnamente. Eu estou sendo assediado por um sentimento que me aproxima do pecado. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Estou batendo, alertando que é errado, alertando que vai matar, alertando que vai adoecer, alertando que vai apodrecer. Se você abrir a porta, acabar com a teimosia, abrir a porta e se abraçar com a santidade, se abraçar com aquilo que Deus tem para a tua vida, Ele entra poderosamente. Mas Ele não já entrou? Já, mas tem algumas brechas e espaços lá dentro que Ele ainda está querendo trabalhar e não está encontrando espaço, e me usa nesta noite para falar ao teu coração, a começar de mim. Existem espaços que precisam ser trabalhados, porque eu tenho que ter muito cuidado comigo mesmo e com esta doutrina aqui, em nome de Jesus. Não gosto de jurar não, pastor, mas se eu jurasse, eu iria jurar. Eu não juro não, mas se eu jurasse, eu iria jurar que eu tinha certeza que eu não ia me emocionar com essa pregação de hoje, que eu ia pregar assim de uma forma bem calma, serena e tranquila. Mas é porque não dá, porque toca em áreas sensíveis e é necessário. E eu sinto dentro de mim um fervor que me indica que é uma palavra de muita seriedade esta aqui, e que você precisa internalizar isso, meu amado, minha amada, e eu também preciso, porque ninguém aqui está imune a isso. Todos aqui estamos sob ataque. Todos aqui podemos, de repente, nos surpreendermos conosco mesmo, naquilo que estávamos tão bem, e de repente, basta uma armadilha, basta uma palavra, basta um fato, basta uma besteira de nada, e de repente, bum, se desmorona. Mas a boa notícia é que o justo poderá cair 7 vezes, mas em todas as 7 Deus o levantará. A Bíblia diz: eis que eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela minha mão direita e te digo: não temas, eu estou contigo, vamos em frente. Versículo 3 vai dizer assim: proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Aqui são contextos muito próprios desse tempo, do tempo em que essa carta foi escrita.
Mas nós podemos trazer para hoje. Qual é a estratégia do inimigo? Olha só. O alvo é a família. E a ordem é confundir. Casais Vitoriosos começa aí em março, né? Amém. Departamento da Família 2023 é o ano da família. Nada mais propício. Porque o ataque é justamente aí. Confundir a família, confundir a igreja, confundir a sociedade. Vou citar aqui um exemplo. Certa vez, eu não vou citar o nome do programa infantil. A minha filha Beatriz me chamou e disse: papai, olha só o que estão dizendo aqui. Ela no YouTube. E aí, no YouTube. E eu fui lá assistir. Um personagem de um programa infantil estava dizendo assim, já é um pouco antigo esse vídeo, mas ele está atualíssimo. Ele dizia assim: eu acho estranho quando alguém fala, eu achava estranho quando alguém falava em banheiros unissex, banheiros para meninos e para meninas. Por que não? Antes eu achava estranho, mas depois, agora pensando melhor, aí alguma coleguinha me disse: mas na sua casa você não tem banheiro unissex. Na sua casa você usa, seu papai usa, sua mamãe usa, seu irmãozinho usa, sua irmãzinha usa. Então, se na sua casa não tem banheiro unissex, por que na escola precisaria ter? Eu não sei se alguém já assistiu a esse vídeo aqui, mas olha só a sutileza da coisa, olha só o veneno da coisa, olha só a aberração da coisa. Um personagem infantil, conhecido por muita gente, joga isso para uma criança, para um adolescente e às vezes até para um pai, para um adulto, e ele cai nessa conversa. Resposta: errado. Banheiro não é para ser unissex. Estou certo, pastor? Banheiro tem que ser banheiro masculino e banheiro feminino. Sabe por quê? Porque na minha casa eu dou a vida pelo meu filho e pela minha filha. Na minha casa, a minha esposa dá a vida dela pelo nosso filho e pela nossa filha. Porque na minha casa eu tenho a capacidade de defender o meu filho e a minha filha de quem estiver lá e quiser intentar contra coisa qualquer ele. Mas no meio da rua, eu não vou ter nenhuma nem condição de entendimento disso. E eles vão estar fragilizados e vulneráveis diante de um mundo que se perde a cada dia. Vou citar outro exemplo. Um dia desses estavam dizendo que o homem do ano era uma mulher e a mulher do ano era um homem. É uma total inversão da coisa. Nós somos igreja, nós temos uma doutrina, nós temos um pensamento solidificado, e eles vêm tentando trazer confusão, porque quem é mais fácil dominar, querido? Você domina mais facilmente quem? Quem é fraco ou quem é forte? Claro, se domina muito mais rapidamente e muito mais facilmente quem é fraco. E qual é a estratégia então? Enfraquecer você. Qual é a estratégia das trevas? Enfraquecer a sua vida. Qual é a estratégia de Satanás? Enfraquecer a tua vida. E ele vai usar todo tipo de argumento para confundir você. Começa colocando uma pulguinha atrás da orelha. Daqui a pouco tem um rinoceronte atrás da tua orelha. Daqui a pouco tem um elefante atrás da tua orelha. Daqui a pouco você, sem perceber, já começou a dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas erradas. Porque é assim que a coisa funciona. Versículo 6 em diante. Se você, Timóteo, propuser estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Jesus Cristo. Essa carta é uma carta pastoral. Paulo está falando a Timóteo, dando instruções ao pastor Timóteo para que ele conduza bem a sua igreja. Se você, Timóteo, fizer isto, você vai ser um bom ministro, um bom pastor de Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. E ele prossegue: mas rejeite, Timóteo, as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Onde é que uma igreja vence? No ensino. E onde é que uma igreja pode perder? No ensino também. Temos que estar muito, mas muito bem alicerçados neste ensino. E ele vai dizer no versículo 9: esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Versículo 10: porque para isto trabalhamos, para isto lutamos. E aqui eu abro um parênteses, meu amado. Se você quiser fazer a coisa certa, se você quiser ter um cuidado, o real cuidado consigo mesmo e com a doutrina de Deus, saiba que nós enfrentaremos lutas. Nós seremos até preteridos. Vamos escolher outra pessoa e não você. Podemos ser até rejeitados por escolher a coisa certa.
Sofreremos o cansaço de acharmos que estamos malhando em ferro frio. Não adianta, meu Deus, é tanto esforço para quase nenhum resultado. Isso pode nos cansar, isso pode até nos desanimar no primeiro momento, mas Paulo está dizendo aqui no versículo 10, porque para isso trabalhamos e lutamos. E ele termina, pois esperamos no Deus vivo. Versículo 10, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Nós podemos até nos cansar, mas nós vamos saber que, olha o que está no versículo 11 aqui, manda estas coisas e ensina estas coisas, para que os que te ouvem sejam salvos, para os que te ouvem sejam fortalecidos, para quando vier o dia mau, você que tem cuidado de si mesmo da doutrina, você esteja preparado, porque você não alicerçou a sua vida espiritual em ventos, em conversa fiada. Você que não alicerçou a sua vida espiritual com alicerces de emoção, ou de só puro emocionalismo. Nós temos que ter alicerces sólidos, e só existe solidez, meus queridos, na sã doutrina, na palavra de Deus. Ninguém se engane, nem ninguém te engane. O riso de hoje pode ser o choro de amanhã. Então esteja preparado, esteja bem preparado para lutar com armas espirituais, porque vão querer vencer você, mas não vão conseguir vencer você, em nome de Jesus. Porque esta igreja foi comprada por um preço muito alto, foi preço de sangue, e sangue de morte, e morte de cruz, porque Ele resolveu vir aqui para nos resgatar de uma condenação que era certa. Ele veio aqui a este mundo para nos ensinar um evangelho do reino. Ele disse, quando vocês estiverem vivendo e nas estradas da vida que vocês estiverem andando, indo por estes caminhos, ensinem esta palavra, vivam esta palavra, porque quando você vive esta palavra, a tua vivência é a melhor das pregações. O teu testemunho é a melhor de todas as pregações, mas também, se for possível, fale. Viva o que você prega e pregue aquilo que você vive. Fazendo isso, você vai salvar muitas pessoas e vai ser um bom soldado e uma boa soldado de Cristo. Soldada não existe não, né? Que eu saiba, soldado é quem está com uma solda lá, né? Será um bom soldado e uma boa soldado de Cristo. Meus amados, a coisa é muito séria, mas ao mesmo tempo é muito gloriosa. Nós podemos até nos cansar, mas a igreja terá fonte de vida espiritual para resistir, para vencer e para crescer. E a tua vida não vai ser arruinada, a tua vida vai ser fulgurantemente brilhante, a tua vida vai se levantar, a partir do momento em que você entender que não é fácil, e que às vezes não é bonito, e às vezes não é agradável, mas é necessário. E quando você entende isso, você se fortalece de uma maneira tal que você enfrenta o pior dos desafios e vence em nome de Jesus. A maior de todas as angústias pode ser vencida, a maior de todas as tristezas pode ser vencida, porque este evangelho do reino, ele é pregado, e onde ele é pregado, ele transforma, e onde ele transforma, ele empesta. Uma palavra bem nordestina nossa, que empesta, ele se multiplica, porque é impossível que quem está olhando para você, que vê uma demonstração maravilhosa do evangelho de Cristo, é impossível que essa pessoa não seja tocada, é impossível. Você não falou nada, você não disse um A, mas só porque você testemunhou e porque você está atento, só porque você está tendo cuidado de si mesmo e desta doutrina, a tua pregação é a melhor que existe, e está fazendo coisas grandes neste mundo. Para finalizar, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo vai dar algumas instruções ao pastor Timóteo. Ele vai dizer: jovem, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo. Mas não seja o exemplo daquilo que não presta, seja o exemplo daquilo que é bom, daquilo que é sadio, daquilo que é correto e equilibrado. Conhece? Viste o meu servo Jó? Homem temente, justo, reto, se desvia do mal. Viste o meu servo A? Viste a minha serva B? Tem se esforçado. Olha só que testemunho de Cristo. Já pensou Cristo olhando para vocês e dizendo: olha, tem se esforçado. Não é perfeito, não é perfeita, mas tem se esforçado, tem batalhado,
tem lutado contra vozes dentro dele, dentro dela, tem lutado contra sentimentos que foram plantados, às vezes há muito tempo, mas que estão ali tentando, ervas daninhas que estão tentando vingar, mas não conseguem. Sabe por quê? Porque existe um livre-arbítrio lá dentro também, que quando se soma e quando se é contaminado no bom sentido pelo Espírito Santo, faz com que todas estas vozes que chamam para o pecado sejam caladas, sejam humilhadas, sejam diminuídas. É só assim que se vence, meu querido. O que passar disso é comentário. É só assim que se vence. É se agarrando com estas coisas. Ele vai dizer: seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato. Só aqui já daria para falarmos 1 hora. Seja exemplo na palavra, seja exemplo no trato. E você que tem um temperamento muito forte, tome cuidado. Você que tem um temperamento muito fraco, também tenha cuidado, porque o trato diz muito. Quantas pessoas aqui nunca foram numa loja e tinham o que queria, no preço que queria, mas saíram da loja dizendo: nunca mais colocarei os meus pés aqui. Sabe por quê? Porque não fui bem tratado. Ou então alguém chegou numa loja e disse: olha, não tinha o produto que eu queria, o que tinha era inferior, estava até mais caro do que eu pensava pagar, mas eu fui tão bem tratado, que eu não somente fiz a compra, como já estou indicando pessoas para ir para lá. Quem é que vem para um lugar como a igreja, onde se ensina a um homem acostumado às gandaias da vida, que ele deve ser esposo de uma só mulher? Ele veio para cá talvez esperando tudo, menos isso. Quem é que ensina para um jovem que ele, na flor da idade, tem que se guardar para sua futura esposa e não deve se prostituir e nem ser um promíscuo? Que estrutura é essa aqui? Que pessoas são essas aqui que estão remando contra uma maré e continuam remando contra uma maré que só bota para baixo, e você continua insistindo em nadar para cima? O que é isso? Sabe o que é isso? Isso é um verdadeiro milagre chamado Igreja de Jesus. E seja muito feliz, porque você faz parte deste negócio, você faz parte desta família de Deus. Mas você só vai fazer parte de verdade se você tomar cuidado de si mesmo, se você for exemplo na palavra, na atitude, no tratamento, no amor, no espírito, na fé, nas coisas puras. Se você entender que tem um mundão aí fora, que tem luzes muito coloridas e muito chamativas, mas que não valem nada, o que vale aqui, amado, é a luz que emana do trono da graça de Deus. É isto que tem transformado a tua vida, é o que tem feito você se salvar, é isso que tem sido a tua salvação. Para você que é jovem e para você que já é maduro, medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque se você fizer isso, e você vai fazer isso, te salvarás, tanto a ti mesmo, como a todos os que te ouvem. Igreja do Senhor, bendito seja para sempre o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode se colocar de pé. Glória a Deus. Você foi abençoado com essa palavra nessa noite? Fica firme na palavra, crente. Fica firme na palavra. Isso aí você fez certinho hoje. Vem para o culto da palavra, se alimentar da palavra, se fortalecer através da palavra. É ela que nos protege dos ensinamentos errados, das doutrinas erradas. A palavra de Deus. Amanhã tem discipulado na nossa igreja, 19h30. Para você que está fazendo aula de discipulado, talvez você não tenha vindo no domingo. Pela manhã a gente tem a opção de quarta-feira à noite. Quinta-feira, café e crescimento, trabalho com as mulheres vitoriosas, 5h30 da tarde. Logo depois, às 19h30, o culto da vitória. Pastor Leandro vai estar ministrando nessa próxima quinta-feira. Domingo pela manhã,
Escola Bíblica Dominical. Sexta-feira à noite tem um trabalho com os jovens e domingo de manhã a nossa Santa Ceia, tá? Palavra com o nosso pastor presidente. Esteja aqui para ouvir uma palavra profética do anjo dessa igreja para a sua vida, amém? Que você tenha uma semana de paz, uma semana de bênção, que os anjos do Senhor estejam acampados ao teu redor, te guardando e te livrando de todo mal, que você possa ser alcançado e surpreendido pelas bênçãos de Deus, nesse mês de março, que já começa amanhã, que você esteja guardado, protegido pela poderosa mão de Deus, você e a sua casa. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Vá em paz, Deus abençoe.